Outro conceito bastante importante, e cobrado em vestibulares também, é a questão do repouso e movimento. Tá? Quando que um corpo está em repouso e quando que um corpo está em movimento? Então a primeira coisa, quando se questiona isso, a gente tem que saber que isso depende do referencial, né? Isso é relativo, vai depender do referencial, né? Um questionamento aqui, ó. Uma moça dormindo dentro de um ônibus a 30 km por hora está em repouso ou em movimento? O ônibus está a 30 km por hora, tá? Em relação ao solo, né? Em relação a um ponto fixo no chão. Então esse ônibus, ele em relação ao solo, ele está em movimento. Agora, e a moça que está dormindo lá dentro? Então depende, né? Então vamos ver um exemplo aqui para a gente poder responder essa questão aí. Ó. Eu tenho aí um caminhão, nesse caminhão tem um motorista, tem um observador B e fora do caminhão tem um observador A. Então tá aí. Coloquei aí uma velocidade para esse caminhão de 30 km por hora. Velocidade do caminhão em relação a um ponto fixo no chão, no solo, certo? Bom, vamos exercitar essa questão de movimento e repouso, tá? Então, determinar em cada caso se há repouso, olha, eu vou colocar R, ou movimento, vou colocar M, certo? Então, eu tenho aqui algumas situações aqui. Primeira dela, né? A em relação ao caminhão, está em repouso ou está em movimento? O A é o observador que está aqui fora. O caminhão está em movimento em relação ao chão. Então, o que acontece? A distância entre A e o caminhão, ela vai aumentando no passar do tempo. Se a distância vai aumentando, vai mudando essa distância, significa que A em relação ao caminhão está em movimento. Certo? B em relação ao motorista. Tá? O B está aqui em cima do caminhão. O motorista está lá dentro da boleia, lá, né? Está lá dentro do caminhão. Esse caminhão está andando em relação ao chão. A distância entre motorista e o observador B se mantém constante, porque esse está sentado aqui e o motorista também está sentado. Se essa distância se mantém constante, significa que entre B e M há repouso. Tá? Então, se eu falo que de B em relação ao motorista tem repouso, se eu falar do motorista em relação ao B, também é repouso, tá? Assim como no primeiro item aí, eu falei que o A em relação ao caminhão está em movimento, então o caminhão em relação ao A também estará em movimento, certo? Vamos lá, B em relação a A. B em relação a A, o B está em cima do caminhão e o A está aqui fora do caminhão. Na medida que o tempo passa, a distância entre A e B, ela vai aumentando. Vai aumentando. Se vai aumentando, então eu tenho aqui que B em relação a A, existe movimento. Tanto faz a distância aumentar como a distância diminuir. Tá? Se está havendo mudança na distância entre os dois, é porque há movimento entre eles. B em relação ao solo. B que está em cima do caminhão em relação ao solo. O caminhão anda para a direita. Esse B que está em cima do caminhão vai junto com o caminhão para a direita. Então, se eu fixar um ponto no chão, né, se eu fixar, por exemplo, aqui, esse momento, decorrido o tempo, esse B vai estar nessa mesma vertical? Não, né? Ele vai estar mais para frente. Então, mudou a distância? Mudou. Então, B em relação ao solo, eu tenho também movimento. E o solo em relação a B, também em movimento, tá? E A em relação ao solo? O A está aqui, nessa posição, né?
o tempo passa e ele continua na mesma posição. Nesse caso, então, o A em relação ao solo vai ser repouso. Repouso, certo? Então vamos voltar aqui para a questão inicial aqui, ó. Ele queria saber se a moça, né, uma moça dormindo dentro de um ônibus. Olha, se a moça está dormindo dentro de um ônibus e eu perguntar se há movimento, primeiro questionamento, movimento em relação a quem? Então, se eu perguntar, a moça está em movimento em relação ao ônibus? Ela está dormindo numa poltrona, o tempo passa, ela continua dormindo na poltrona no mesmo lugar. Então, se eu colocar como referência o próprio ônibus ou alguém dentro do ônibus, tá? Essa moça vai estar em repouso. Agora, se eu perguntar, a moça dormindo dentro de um ônibus que está a 30 km por hora, em relação a um ponto de ônibus, ela está em repouso ou está em movimento? Né? Como o ônibus se desloca, se aproximando ou se afastando do ponto de ônibus, essa moça que está lá dentro e tudo que está dentro do ônibus, a distância entre eles, ou a moça, e esse ponto de ônibus, ela vai variando com o passar do tempo. Então, uma moça dormindo dentro de um ônibus que está a 30 km por hora, ela, em relação ao ponto de ônibus, está em movimento ou em repouso? Aí eu diria que está em movimento. Ficou claro, gente? Essa questão do referencial, da relatividade, né? A gente precisa ficar bem atento com relação a isso, tá? Trajetória, outro conceito também importante, né? O que vem ser a trajetória, né? A trajetória, na realidade, ela é por onde o corpo passou, né? Se a gente fosse fazer uma marcação, né? Em cada ponto por onde ele passou, essa união desses pontos, né, vai nos desenhar a trajetória do corpo, tá? Então, por definição, trajetória é o conjunto de posições ocupadas por um corpo no decorrer do tempo, certo? Só que essa trajetória, ela também é relativa, tá? Porque ela depende da onde está o observador, né? Depende de um referencial, né? Onde ele está observando, né, esse corpo em movimento. Então tem um exemplo aqui, onde nós temos aqui um avião que vai lançar aqui um mantimento, né? Alguma região de difícil acesso, o pessoal está passando necessidade, né? E aí o que ele faz? Ele vem, sobrevoa a área e solta lá a caixa com alimentação, mantimento, né? Água, remédio, né? Então ele vai lançando. O que vai acontecendo? Na medida que o tempo passa, essa caixa desce. Só que essa caixa aqui, ela tem a mesma velocidade que o avião tem em relação ao chão, né? Quando ela é abandonada pelo avião, ela começa a descer, mas ela também continua indo para a direita, certo? A velocidade que esse avião tem aqui, essa velocidade é a mesma velocidade que essa caixa também tem. Por isso que ela continua indo para a direita e vai descendo em função da atração da Terra, né? da força gravitacional. Então nós temos aqui um observador que está no chão, olhando para essa caixa, né? Esse observador, ele sim vai visualizar a caixa fazendo um arco de parábola, ó. A caixa vai para a direita, mas ele desce também, então um arco de parábola, certo? Agora, como é que quem está dentro do avião observa essa caixa, né? Então a pessoa que soltou essa caixa, ela vai olhar para a caixa e vai ver que a caixa vai descendo na vertical, acompanhando, né? Então o observador está olhando aqui para a caixa
está vendo ela embaixo do avião. Aqui na frente, continua olhando embaixo do avião. Continua aqui, ó, ela vai até que chega no solo, tá? É lógico que aí nesse caso existe uma interferência com relação à resistência do ar, né? Mas para efeitos didáticos a gente desconsidera e a gente vai entender que essa caixa vai estar sempre embaixo do avião. Então a pessoa que está no avião vai ver um ponto como trajetória dessa caixa aí, certo? Então vamos lá, ó. Podemos analisar a trajetória da caixa por dois referenciais, né? Então o primeiro referencial aí, a gente tem o referencial do observador e tem o referencial do avião, de quem está dentro do avião, tá? Então a pessoa no solo observa a trajetória da caixa como uma trajetória curvilínea, certo? E a pessoa que está no avião, né, ela vai observar a caixa como se estivesse caindo sempre abaixo deles, ou seja, um ponto. Espaço de um móvel. Então, em determinado momento, a gente precisa saber aonde é que o móvel está, né? Onde que ele se encontra em determinado momento. Para isso, a gente precisa daquela orientação numa trajetória, né? Isso pode ser feito até tri-ortogonal, com 3 eixos, né? X, Y, Z, mas para facilitar, né? A gente vai trabalhar com o eixo, né? É possível trabalhar com 2 eixos também no plano, né? Mas vamos ver aqui, por exemplo, ó, um carro que vai aí do Rio de Janeiro, por exemplo, para São Paulo, né? Nós temos aqui uma orientação dessa trajetória, né? Temos uma orientação aí. E aí nós temos que determinar a origem da trajetória, né? Então, nesse caso aqui, o que foi feito? Colocou-se a origem exatamente aqui, ó, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Então, esse ponto aqui é a origem da trajetória, tá? Origem da trajetória. Tanto que o quilômetro aqui é o 0, tá? E isso aqui vai aumentando para a esquerda. Então, quando um automóvel está, por exemplo, em São José dos Campos, né? Ele vai estar aqui, segundo essa trajetória, no quilômetro 148. Então a gente diria assim que a posição dele, né? A posição S desse automóvel é igual a 148 quilômetros, tá? Então a gente já consegue localizar ele. Você consegue localizar. Vamos ver aqui um outro caso aqui, ó. Então eu tenho aqui uma trajetória aonde a minha origem, ó, aqui, ó, esse O aqui é de origem da trajetória, aonde começa a marcar os valores. Então, para a direita eu tenho valores positivos, né? E para a esquerda eu vou ter valores negativos. Tudo bem? Então, eu tenho valores positivos para a direita e valores negativos à esquerda. Então, se eu quiser, por exemplo, qual é a posição do móvel A, né? Então, eu vou indicar aqui, ó, posição S, vou chamar de A. Né? Qual é a posição desse móvel A? A posição dele é mais 1. Ou simplesmente 1. Né? Se eu trabalhar aqui com quilômetros, então vai ser 1 quilômetro. Ou seja, eu sei que esse móvel está na posição 1 à direita da origem, ó. À direita da origem. E esse móvel B? Qual é a posição desse móvel B? Qual é o espaço dele? Então, SB vai ser igual a menos 2 quilômetros. Então, a gente sabe que esse móvel B está à esquerda da origem. Tá? À esquerda da origem. Tranquilo até aí?
Se eu tiver um plano cartesiano, né? Se eu tiver que localizar ele num plano, eu vou ter que fornecer para ele os valores, né? Por exemplo, vamos supor que nesse exato ponto aqui, né? Nesse exato ponto aí, eu tenho um móvel A. Então, ó, nesse ponto aqui eu tenho um móvel A. Né? Qual seria o espaço desse móvel? Né? Como é que eu faço para localizar ele? Então, quando eu falo de plano, eu tenho valores x e y. Né? O valor x aqui é 3 e o valor y é menos 1. Então, eu consigo localizar ele no plano, certo? Mas a gente vai trabalhar, na grande maioria das vezes, só com um eixo só, tá? Na grande maioria das vezes, é uma trajetória, né, única, certo? E aqui eu tenho um outro caso também, ó. Eu tenho um móvel que estava na posição B, vou chamar isso aqui de móvel A. Ele estava na posição B, no instante, vou chamar de T1 aqui, tá? Instante T1. Depois ele foi para a posição, ó, era menos 2, aí ele foi para a posição J, que é 6. Vou chamar aqui de T2, instante 2. E no instante 3, este móvel foi para a posição G, que é 3 metros. Tá? Então aí eu tenho as posições deles. Posso colocar aqui, ó. Então, ó, SA no instante 1 é menos 2 metros. A posição dele no instante 2 é 6 metros. E a posição dele no instante 3 é 3 metros. Tranquilo, né? Certo? Tranquilo. Aí a gente tem variação de espaço e a gente tem também distância percorrida. Né? Será que é a mesma coisa? Variação de espaço e distância percorrida. Pode ser iguais? Podem, num caso específico. Mas será sempre igual? Não. Na maioria das vezes, variação de espaço é um, distância percorrida é outro. Tá? Então, eu vou aproveitar esse exemplo aqui, ó, no caso dessa figura, a quarta figura que a gente colocou aqui, e vou calcular, olha, variação de espaço. Toda vez que eu falar de variação, a gente vai ter uma letra grega chamada delta. Então, por exemplo, se eu coloco variação de tempo, se eu falo variação de tempo, eu estou falando de um tempo final, que eu vou chamar de T2 aqui, menos um tempo inicial, que eu vou chamar de T1. Tá? Mas se eu falo variação de espaço, então eu tenho aqui delta S, que vai ser o espaço final, que eu chamo de S2 aqui, menos o espaço inicial, que eu chamo de S1. Essa variação de espaço também pode ser dita como deslocamento do móvel, tá? Então eu vou pegar no exemplo que a gente viu aqui, entre o T1 e o T2, tá? Entre o T1 e o T2. Qual é a variação de espaço? Então a gente vai pegar aqui, ó, delta S vai ser S2 menos S1, tá? Agora eu vou estar trabalhando já com isso aqui, ó. Quem é o S2? Esse aqui, ó, essa posição aqui, ó, no instante 2, essa posição eu chamo de S2. Então essa aqui é S2. Qual é a posição S1? É onde ele estava, aqui, ó. Então aqui é S1. Certo? Então eu vou fazer S2 menos S1. Quanto vale o S2? 6. Menos o S1, que vale menos 2.
Então, qual vai ser a variação de espaço? 6 menos 2 vai dar 8 metros. Tudo bem? Vamos para a distância percorrida? Então, a distância percorrida aqui é o que efetivamente o móvel andou, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou chamar de D1, vai, que é o primeiro caso. Esse D1 está relacionado com esse instante, ó, DS2 até S1. Então, o móvel saiu daqui do A e foi até esse ponto aqui. Quanto que ele andou? Ele andou daqui até aqui, ele andou 6, daqui até aqui 2. 6 mais 2, 8. Ah, ficou igual. Ficou igual, nesse caso ficou igual. Agora eu vou pegar a variação de espaço, que eu vou chamar de 1, tá? Então eu vou chamar agora de variação de espaço 2. Eu vou pegar de T2 a T3, tá? Então vai ser espaço final 3 menos espaço inicial 2 para esse intervalo. Qual é o espaço 3? Bom, ele estava aqui no S2 e veio para cá. Esse aqui é o S3, tá? Então vai ser 3 menos 6. 3 menos 6. 3 menos 6 vai dar menos 3 metros. Mas pode ter uma variação de espaço negativa? Pode. Significa que ele andou no sentido contrário da orientação positiva da trajetória. E o D1, o D2 agora, como é que fica o D2? Para esse mesmo intervalo, S3 e S2, tá? S3 e S2. Quanto que ele anda daqui até aqui, ó? Ele anda 1, 2, 3 metros. Olha a primeira diferença aí. Aqui deu negativo, né? Aqui não. A distância percorrida vai ser sempre positiva, tá? É o que ele efetivamente andou. No deslocamento, eu tenho que indicar para que sentido ele andou, por isso que ficou negativo. Beleza? Vamos pegar outra agora. Então, eu vou pegar agora a variação de espaço, que eu vou chamar de S3. Deixa eu dar uma melhoradinha nisso aqui. Delta S3, que vai ser do espaço final S3, então é final S3, e o espaço inicial vai ser o S1. Olha só. Então, eu saio do A, vou até aqui e paro aqui. Então, o meu deslocamento, a minha variação de espaço, vai ser exatamente essa distância aqui, ó. Vai ser essa distância. Quanto tem aqui, ó? Se eu for contar, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 metros. Vamos ver se dá 5? Qual é o valor do S3? S3 é 3. Menos. Qual é o valor do S1? S1 é menos 2. Então, 3 menos 2 dá 5 metros. Tá vendo? Vamos ver agora a distância percorrida? Distância percorrida. Então, ele sai daqui. Então, ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até aqui. Depois ele volta. 9, 10, 11. Olha só. Outra diferença, né? Então ele se deslocou 5 metros, mas ele andou 11 metros. Certo? Ficou clara a diferença? Então, ó, variação de espaço é a variação da posição que ele estava para onde ele foi. Aonde ele foi menos aonde ele estava, tá? Delta S. E distância percorrida, né? A distância percorrida é exatamente o quanto ele andou, tá? Tudo que ele andou, aqui a gente vai adicionar. Tranquilo, gente?